Bora lá, galerinha. Tão sonhada revisão para N2 no Sextou Digital, tá? É um breve comentário, né? Com essa correria toda aí, vocês estudando, já chegando na sexta-feira, finalizando a semana de provas. Na próxima semana nós temos aí segunda chamada, né? E também provas finais, acredito que na próxima semana. Mas vamos nos preocupar com a nossa matéria de direito digital. Vocês já estão enviando trabalho, né? Que até meia-noite de amanhã, sexta-feira, estou recebendo os trabalhos que vocês ficaram de enviar para computar a pontuação. E agora é um comentário rápido sobre a matéria. A prova vai vir valendo 7 pontos, né? São 6 questões de múltipla escolha e 2 discursivas. E aqui são os tópicos mais importantes que vocês precisam estudar de uma forma bem resumida. Não quero esgotar o tempo de vocês, sei que todos aí já estão esgotados com estudos de outras matérias, trabalho, responsabilidade, mas vocês não vão poder fugir da propriedade industrial, não vão poder fugir das marcas e patentes vinculadas aos softwares, direitos fundamentais, poder judiciário digital e inteligência artificial. Então, eu vou comentar, são 4 temas que vão aparecer na prova, e eu vou comentar por alto, de forma bem detalhada, para vocês assimilarem melhor esse conteúdo e estarem bem preparados para a prova de amanhã, lendo, claro, com certeza, o material das aulas passadas, tá bom? Então, o que nós podemos dizer sobre propriedade intelectual? Qual é o objetivo desse estudo para a gente na parte de direito digital? A propriedade intelectual, nós tratamos de direito autoral, nós tratamos de software e tratamos também de nomes de domínio, né? Que são as conhecidas URLs que as pessoas falam. Então, hoje em dia, todos os escritórios, a maioria dos escritórios de advocacia possuem sites. Então, para poder montar um site, se tem que adquirir um domínio. E esse domínio ele vai ser vinculado a uma hospedagem, e essa hospedagem vai administrar essa URL, que é o direcionamento, é o www. E o nome do escritório, .com.br, ou .com, ou .br, ou alguma outra coisa, porque atualmente estão se comercializando outras terminologias além do .com e .com.br. Isso se chama URL. Assim como no Instagram se chama o arroba e o nome da pessoa, onde o escritório de advocacia também pode usar um arroba para ter uma página de Instagram, uma página no TikTok, uma página no Facebook, e assim difundir conteúdos em determinadas áreas do direito, ou todas as áreas do direito, dependendo do tipo de escritório ou objetivo deste. Tá certo? Então, tem como proteger intelectualmente esse tipo de nome, esse tipo de marca? Com certeza. Então, por isso nós estamos estudando a Lei 9.279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Existe uma garantia, tá? Essa lei, ela traz uma garantia de uso e exploração econômica da propriedade industrial, que é um bem imaterial das empresas composto pela marca, as invenções, os modelos de utilidade e os desenhos industriais. No nosso caso, nós vamos trabalhar mais a questão da marca, porque os advogados divulgam mais marcas nas suas redes sociais, ou inclusive na fachada dos seus escritórios físicos. Então, às vezes, algumas pessoas confundem marcas e patente. Eu coloquei uma pergunta. Qual é a diferença entre marca e patente? A marca é uma identificação, é a identificação do produto ou serviço, né, ou negócio, a partir de um nome ou da junção de um nome com um símbolo, que é um logotipo, ou uma logomarca. Já a patente é uma invenção, algo que foi criado por alguém. Antes de dar entrada no pedido do registro do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é importante que você entenda que esses registros são diferentes. Então, há uma diferença entre o registro da marca e o registro da patente.
Se vocês tiverem como, acessem o site do INPI para entender como funciona melhor o registro de uma marca e o registro de uma patente, que é importante para vocês entenderem que o registro de marca e patente pode ser feito diretamente no site do INPI, tá certo? Não precisa contratar um advogado para fazer o registro dessa marca ou dessa patente. E aí, dentro do site do INPI, se tem uma explicação detalhada do procedimento administrativo que se faz para o registro da marca e da patente, que é nada mais, nada menos que a proteção do uso dessa criação. E qual é a diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial? Essa lei, ela trata sobre esses dois assuntos. A propriedade intelectual diz respeito às criações produzidas pelo intelecto, como invenções, marcas, obras literárias e artísticas. E a propriedade industrial se refere ao ramo dentro da propriedade intelectual que protege as criações do intelecto com cunho industrial. Então, são dois conceitos que têm uma diferença, e mesmo com essa diferença, existe a sua importância com relação à prática, para poder fazer o registro e a proteção. E aqui eu faço a classificação disso, eu faço a classificação da propriedade intelectual, onde nós estudamos dentro da propriedade intelectual há o direito autoral, há a propriedade industrial e há a proteção sui generis. E por dentro da proteção sui generis existem as suas subclassificações. Dentro da propriedade industrial a mesma coisa, e vocês podem observar pelo gráfico que compõe a propriedade industrial a marca, a patente, o desenho industrial, e dentro da parte de direito autoral nós temos o direito do autor, direitos conexos e programas de computação. Falando de programas de computador, nós temos a proteção de softwares também dentro da propriedade intelectual. Então, os softwares usados para escritório de advocacia, atuação de profissional na área do direito, podem ser protegidos, sim, pela lei de propriedade industrial, tá certo? Então, esgotamos aí o item 1 de lei de propriedade industrial e intelectual. Agora, vamos passar para o item 2, que são os direitos fundamentais. A grande importância desse tema, falando de direitos fundamentais, nós sabemos que a Lei de Uso de Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Propriedade Industrial e Intelectual trazem da Constituição Federal princípios constitucionais, tá? E todos esses princípios podem ser conceituados também como os direitos fundamentais, que daí trazem esses princípios para essas leis específicas que nós acabamos de falar. Quais são os direitos fundamentais mais importantes para o nosso estudo, tá? Que também estão interligados à LGPD, que também estão ligados à Lei de Uso da Internet e à Lei de Propriedade Industrial e Intelectual. São os direitos individuais que, caso sejam violados, são passíveis de reparação de danos. São os direitos coletivos que sempre se sobrepõem aos direitos individuais, trazendo limitação, por exemplo, ao direito de propriedade, porque a administração pública entende que os direitos coletivos são mais importantes do que os direitos individuais, então, por essa razão, há uma restrição em determinados direitos individuais. Porém, caso haja essa restrição, o particular será indenizado a contento para que se beneficiem a coletividade. Os direitos sociais também têm a sua importância. Direito à nacionalidade, que é intransferível e nasce com a personalidade jurídica da pessoa humana, e os direitos políticos, que são o direito a voto. E esses direitos políticos também são
são intransferíveis e vêm com a pessoa humana. Esses são os 5 direitos fundamentais mais importantes previstos na Constituição Federal, que daí partem de princípios para as normas específicas e especiais, como LGPD, Lei de Uso da Internet, e a Lei de Propriedade Intelectual e Industrial. Tá certo? Então, superamos 2 assuntos e vamos passar para o terceiro assunto de grande importância para a nossa prova e para a nossa matéria. Falamos agora de poder judiciário e o digital, né? Eu expliquei em sala de aula, tanto na primeira parte do período quanto na segunda parte do período, a evolução que particularmente eu sofri durante essa mudança e o avanço tecnológico. Quando eu comecei a me envolver no mundo jurídico, eu não tinha contato algum com a informática dentro de um escritório de advocacia. Ao longo desse tempo é que eu fui conhecendo sistemas, softwares que foram desenvolvidos ao longo desse período de anos para cadastramento de processos, para andamentos e informações processuais. Então, os tribunais evoluíram com a tecnologia e por isso que eu criei esse item 3 para vocês interpretarem melhor e entenderem essa dinâmica. O avanço da tecnologia, que está escrito errado aí, gerou mudanças no Poder Judiciário. Os tribunais de justiça de todo o território nacional se adaptaram e criaram seus sistemas respeitando a determinação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, o sistema PJE é utilizado pelo TJRO, assim como outros tribunais do Brasil. Assim, melhor explicaremos sobre o referido sistema PJE, aspectos positivos e aspectos negativos. Como era isso antes do ano de 2015? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde eu comecei a atuar, possuía um sistema dentro do site TJRJ, que eu não sei o nome, mas ele funcionava bem naquela época. O Tribunal de Justiça de São Paulo já é um outro tipo de sistema. Ao longo desse tempo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro adquiriu um outro sistema de acompanhamento processual. E agora, para o ano de 2021-22, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aderiu ao PJE, que é o sistema mais recomendado pelo CNJ, onde todos os tribunais estão, a maioria dos tribunais estão aderindo, tá? A Justiça do Trabalho a Justiça do Trabalho já possui o PJE em todas as suas regiões. É um sistema padrão e que funciona muito bem. O Tribunal de Justiça de São Paulo trabalha com um sistema hoje, em 2023, que se chama ESAGE. O Tribunal de Justiça do Amazonas trabalha com um sistema chamado EPROC. O Tribunal de Justiça de Rondônia trabalha com um sistema chamado PJE, que é o sistema recomendado para os tribunais de todos os estados do Brasil. Então, o PJE, com a sua grande maioria, vem se desenvolvendo e se atualizando em cima do avanço da tecnológico e da humanidade. E aí, como é que isso vai funcionar? Nós vamos fazer o protocolo de uma ação judicial através do PJE, que automaticamente é feita uma distribuição automática através do distribuidor para um cartório, e aí o processo começa em andamento. Eu aponto aqui, como eu já apontei nas aulas anteriores, eu sinalizo um ponto negativo nesse sistema do PJE, porque o objetivo dele é informar, né? O objetivo dele é trazer uma informação com relação aos prazos processuais ou informações de andamentos processuais. O ponto que eu sinalizo como negativo é prazo de recurso de apelação, prazo de recurso de embargo de declaração. De toda a sentença cabe um recurso.
pode ser embargo de declaração ou recurso de apelação. Mas no expediente da caixinha do PJE, ele só sinaliza prazo de 15 dias. Então, tem que ter muita atenção. Eu entendo que isso seja uma falha. Tem que ter muita atenção para anotar o prazo de embargo de declaração que não aparece no sistema, tá? Esse, na minha opinião, é um aspecto negativo, é um ponto negativo onde temos que ter atenção. Já o aspecto positivo é que a partir do momento que você faz a petição em Word, transforma em PDF, já registra e ele tem um assinador eletrônico automático, ele já cai dentro da árvore do processo e você tem todo o histórico de ID, que é o identificador de documentos, onde você pode fazer referência durante toda a marcha processual, e isso, na minha opinião, é um ponto positivo, tá? Então, eu sinalizei para vocês aqui um ponto positivo e um ponto negativo sobre o avanço tecnológico do PJE e a sinalização do prazo de 15 dias, porém, não se sinaliza o prazo de 5 dias, que, na minha opinião, deveria constar também abaixo do prazo de 15 dias, para a pessoa que está acompanhando ser informada de que está correndo prazo, tanto para embargo de declaração, quanto para embargo, para recurso de apelação de uma sentença. Então, essa é a minha visão com relação ao ponto negativo do PJE. E para finalizar, já estourando aqui 16 minutos, o item 4 do nosso estudo seria a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial é um conceito que pertence à computação e consiste na capacidade que máquinas físicas, softwares ou outros sistemas têm de interpretar dados externos, aprender a partir dessa interpretação e utilizar o aprendizado para resolver tarefas específicas e atingir objetivos determinados. Determinados objetivos determinados. Hoje nós temos aí o chat GPT, que é aquele chat que as pessoas buscam, até os alunos usam para pesquisar alguns assuntos, se jogam a informação e o sistema já prepara um texto, né? Muitos escritórios de advocacia usam criação através de softwares de petições padronizadas, né? O avanço tecnológico traz esse benefício para diminuir tempo de atividade para a construção de teses ou históricos ou petições simples, mas, a meu ver, coisas mais complexas não irão atingir a inteligência artificial, até porque existem dinâmicas de casos pessoais, casos íntimos de determinados clientes. Então, fica muito complicado usar a inteligência artificial nesse sentido. Mas essa inteligência artificial ela tem uma grande participação no nosso mundo jurídico, principalmente no uso desse novo chat GPT para a criação e desenvolvimento de certos artigos ou estudos na área jurídica. Então, é muito interessante. A tecnologia, com a vinda da inteligência artificial, tem trazido um avanço muito grande no nosso direito, né, no atuar do direito. Então, vejam isso como um impacto positivo no mercado de trabalho. Eu entendo, como nós já debatemos em sala de aula também, que um aluno levantou a mão e falou, eu acho que não é vantagem, alguns profissionais podem perder ocupação no mercado de trabalho. Aí um outro aluno falou, não, mas eu acho interessante. Então, eu acho que aí tem um meio termo. Eu acredito que o avanço tecnológico e a inteligência artificial não vai impactar de forma negativa no mercado de trabalho, e sim de forma positiva. Eu acho que nós temos que saber usar a inteligência artificial no momento adequado, sem que isso viole o direito de alguém. Então, eu acredito que essa informatização e a tecnologia vem a acrescentar. Beleza? Fechando, então, 19 minutos de conversa. Eu coloco aqui que nos encontraremos no Sextou Digital, que é amanhã. É só uma passadinha aqui bem rapidinho para vocês reforçarem os estudos, tá? O material vocês já têm. Esse vídeo vai acrescentar bastante para vocês que estão sem tempo de estudar. Para vocês que já estudaram, façam uma revisão através desse material e vamos que vamos, tá bom? Então, até amanhã, bons estudos e a gente se encontra pela faculdade.